estimados amigos, salve María. Hoy tenemos la alegría de comentar con ustedes una de las más bellas advocaciones marianas, la Virgen del Carmen. Ella está estrechamente vinculada a la primera manifestación de María en la historia de la humanidad. En el Monte Carmelo, que está en Galilea, ahí se ha dado un hecho espectacular. El profeta Elías estaba rezando, después de 3 años y medio de sequía, una sequía que afligía a todo el pueblo de Israel. La gente estaba muriéndose de hambre. Y mientras el profeta Elías rezaba, una pequeña nube, del tamaño, dice la escritura, de la palma de una mano, apareció sobre el mar. El profeta en este momento mandó avisar al rey que la lluvia caería sobre todo el país y que esa lluvia salvaría a la gente de la miseria y de la sequía. Amigos, esta nube era el símbolo de la Virgen María, pues así como la nube, esa pequeña nube anunció la lluvia salvadora, la humilde María anunció y trajo consigo la gran lluvia de gracias de nuestra redención, que fue su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Hay una antigua tradición que cuenta que los discípulos de Elías comenzaron a habitar el Monte Carmelo para hacer oración a la Virgen María. En ese lugar donde Elías había sentido esta presencia de María a través de esa pequeña nube. Era como que una congregación en el mismo Monte Carmelo para honrar a la madre del Mesías que vendría para salvar a la humanidad. Según la misma tradición, los miembros de esta congregación, de este grupo que se unía ahí, en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo bajó sobre los apóstoles, ellos abrazaron el cristianismo y erigieron ahí, en el Monte Carmelo, un santuario dedicado a la Santísima Virgen María, en el mismo lugar donde Elías había visto aparecer aquella pequeña nube. Pasaron los siglos y ahí, futuramente se formó una congregación dedicada a María. Una de las primeras congregaciones dedicadas a María. Fueron 2 las primeras, la dos Servos de María y la de la Virgen del Carmen, que tiene su origen remota, tradicional, exactamente en esas personas que vivían en el Monte Carmelo. El año 1225, el inglés Simon Stock se convirtió en carmelita. El año siguiente, él viajó a Roma, consiguiendo la aprobación de la Orden del Carmen. Y fue reconocido oficialmente por el Vaticano después de una aparición de la Santísima Virgen al Papa Honório III. Los carmelitas sufrieron terribles persecuciones, pero la Santísima Virgen María siempre tuvo una predilección muy especial por la primera orden erigida en su honor. Y así, en el día 16 de julio de 1251, mientras San Simón Stock, que ya era en esta época el superior general, rezaba delante de la Virgen María, ella se le apareció, rodeada de una multitud de ángeles y sosteniendo en sus manos el escapulario de la Orden del Carmen. Y la Virgen María dijo a San Simón: Hijo mío, he aquí mi escapulario, que será la señal de mi orden. Acéptalo como promesa de un privilegio que yo he obtenido para ti y para todos los miembros de la Orden del Carmen. Todo aquel que muera revestido de este santo escapulario no arderá en las llamas del infierno. Amigos, qué bella promesa hace la Santísima Virgen María. Todo aquello que muera revestido de ese santo escapulario no arderá en las llamas del infierno. Sigue la Virgen María, este hábito es una señal de salvación, garantía de paz y de pacto eterno. En poco tiempo, el escapulario de Nuestra Señora del Carmen cubría desde los campesinos más humildes hasta papas y cardenales. En el año 1314, Nuestra Señora se apareció al Papa Juan XXII y le prometió una protección especial para las personas que usen el escapulario. En ese momento, la Santísima Virgen añadió que libraría a sus devotos que usasen el escapulario, libraría del purgatorio en el primer sábado después de su muerte. Este Papa publicó una bula llamada la Bula Sabatina, estableciendo, portanto, los privilegios y condiciones del uso del santo escapulario. Una costumbre muy saludable
es besar el escapulário todos os dias e rezar 3 Ave Marias pedindo a graça de não cair em pecado e em honor a la Virgen del Carmen. La muerte, por dolorosa que seja, é inevitável. Não podemos escapar da morte. Todos nós passaremos por aí. É por isso que devemos preparar-nos para esse momento tão difícil, já que será nossa última e principal batalha. O escapulário que Deus nos dá através das mãos da Santíssima Virgem Maria, sua madre, será a melhor arma para esse momento tão difícil que nós um dia tendremos que passar. Já que Maria prometeu estar presente para acompanhar a seus devotos nessa hora em que disputamos a possessão eterna del cielo e o demônio querendo arrastrar-nos ao inferno, contaremos com a presença de Maria, com a proteção de Maria, se somos devotos de seu escapulário. A vezes nós temos a tendência de empobrecer a devoção à la Virgen del Carmen, imaginando que o escapulário seria uma espécie de amuleto de proteção para dar sorte. Amigos, não é assim. Sin embargo, devemos considerar que o escapulário é um símbolo de algo que devemos viver em profundidade. Não é algo que colocamos e levamos como um amuleto, sino que vivimos na profundidade de nosso coração, que é ser devotos da Santíssima Virgem e imitar suas virtudes, sendo verdadeiros cristianos em palavra e em prática. A condição principal que a Virgem Santíssima puso foi de conservar a castidade. Conservar a castidade, claro, de acordo com o estado de vida de cada um. Serão os solteiros, serão os religiosos, serão os casados, pero praticar a castidade dentro do estado de vida que Deus lhe ha colocado. Además, a Virgem pide o desapego de las coisas materiais, guardando a pureza del alma e a pureza del cuerpo. As condições que estão estabelecidas por la Igreja para o uso do Santo Escapulário são as seguintes. Primeiro, receber o escapulário de manos de um sacerdote calificado, que vai imponer o escapulário fazendo uma oração especial e usar o escapulário com a devida devoção. Se é necessário uno cambiar o escapulário depois que já recebido do sacerdote, não necessita uma nova bendição. A imposição é por la primeira vez. A segunda condição estabelecida por la Igreja é que convém rezar diariamente alguma oração mariana. Generalmente, rezamos o rosário, ou, por lo menos, 7 Padre Nuestros, 7 Ave Marias e 7 Glória al Padre. Os decretos pontifícios não estabelecem uma oração específica. Generalmente, o sacerdote, ao momento que impõe o escapulário, indica qual é a oração que o fiel deve fazer durante toda a sua vida, como símbolo de sua união com a Virgem Maria. São numerosos os milagros realizados por la devoção do Santo Escapulário. A revista estadunidense de Escápula transcreve o seguinte episódio. Não hace muito, um capellán militar, que era protestante, entrou em um vagão onde se encontrava um soldado. O soldado não se dá conta de que esse capellán era protestante porque estava com sua roupa militar, lo saludou e entablaram uma conversação. E o soldado disse: Padre, sabe, eu sou Billy Ray, aquele soldado que foi alcançado por uma bala que se aplastou en el escapulário. O capellán lo mirou e o soldado sacou do bolsillo uma telita que estava rota. La besou e mostrou. A bala atravessou todo e eu me caí. Pensei que estava morto, que chegou o último momento. Pero quando despertei, o capellán estava inclinado sobre mim. Pero não era um capellán católico, era protestante. E quando viu o que aconteceu, chamou ao sacerdote católico. Sacaram o escapulário e, no escapulário, que era de tela, estava aplastada a bala. E a única consequência que eu tive foi um ligeiro hematoma em meu peito. E nesse momento, o capellán, que era protestante, tomou a telita em suas mãos e la estudou cuidadosamente. Depois de um largo silêncio, disse: Eu não sou católico, pero eu posso usar o escapulário também? Billy Ray, antes de ir para a guerra, havia abandonado sua fé católica. Esse soldado, quando jovem, havia deixado a fé católica, pero foi só ante a insistência de sua madre
que ele prometeu usar o escapulário del Carmen durante a guerra, e o escapulário lhe salvou. Quando falamos das histórias dos santos, generalmente falamos de coisas que sucederam com outros no passado, que escutamos, que hemos leído, mas eu tenho um caso del qual eu sou testigo. Eu, quando vivia em Brasil, tinha aí na casa um estudante, era um jovencito que estudava na modalidade que chamamos de semi-internado. Ele estava na escola, passava os dias na escola e fim de semana volvia a sua casa, uma escola católica, e aí o jovem recebeu o escapulário. Pouco a pouco se foi melhorando, etc., pero com o crescimento da idade, com a chegada da juventude, se foi enganando com as atrações do mundo. Pouco a pouco se estava alejando da religião e se percebia que dentro de alguns anos, especialmente quando chegaram as solicitações próprias da adolescência, o mais provável é que se alejasse completamente de Deus. Seu papai e sua mamá sempre rezavam por la proteção de la Virgem Maria para seu filho. Eram muito buenos católicos. E o jovem passava toda a semana no colégio e, sábado e domingo, ia a sua casa. Tomava, nesta época, um trem e ia de trem a sua casa. Uma vez se despediu do diretor do colégio e se foi a sua casa, como hacía todas as semanas. Pero 4 dias depois, seu padre chama a la escola e pergunta: ¿por que mi hijo no ha venido a casa este fin de semana? E o diretor lhe disse: pero su hijo salió de aquí el viernes por la tarde, já se foi, já deve estar em sua casa. E nesse momento a voz do papá se quedou quase muda. Pero hasta hoje não ha chegado. Sua voz já estava embargada. O diretor da escola foi com seu papá a várias estações da polícia, a vários hospitais, pero nada, não encontrava. Só quedava um lugar, a morgue. Quando chegaram ali, perguntaram ao empregado se havia ingressado um corpo de algum jovem falecido. Imagine a aflição daquele padre. Mientras o empregado buscava nos arquivos. Sim, aqui temos um jovencito de uns 14 ou 15 anos, pero não temos nenhuma identificação, porque não tinha nada em seus bolsillos. Seu papá, que era um homem muito católico, com muita fibra, era um homem bem decidido, eu o conheci bem, e estava percebendo que havia perdido a seu filho. Pero estava preocupado, sobretudo, por el destino eterno del chico. Se havia salvado, se havia condenado. Le pediu a Deus nesse momento uma señal. Antes de mirar o corpo, pediu a Deus uma señal. E mientras o empleado tirava del cajón, le comentou a seu padre: não sei se podrá reconhecê-lo porque foi atropellado por um trem. Primeiro apareceram as pernas totalmente destroçadas, o abdômen, o pecho e luego o padre viu o escapulário que o niño sostenía com suas manos. Llorando, digo al padre: eu perdi a mi hijo, pero gracias a Deus, ele está en el cielo. Nuestra Senhora me ha dado la señal que eu havia pedido. Outro jovem de uns 16 anos, que também eu conheci, vivia em Brasil, em São Paulo, se ahogou em la playa e foi arrastrado por las olas hasta uma isla. Os bombeiros lo encontraram. Seu corpo estava aí 3 dias depois, pero com as 2 manos, muerto, sostenía el escapulário. Em Fátima, o evento mais importante do século XX, coronando todas as aparições, a Santíssima Virgem quis mostrar-se a Lucia e a los pastorcitos vestida com o hábito carmelita, mostrando que o principal simbolismo do escapulário é que se trata de la vestimenta de la misma Virgem Maria. Ella, a Virgem Maria, se apresenta vestida com o escapulário. Amigos, usemos o escapulário com toda devoção, com todo amor e, sobretudo, seamos ferventes devotos de Nuestra Senhora. Porque ella, a Virgem Maria, é o caminho por el qual Jesus vino a nosotros e é o caminho certo por el qual nosotros podemos ir a Jesus. Em breve estaremos aqui novamente para conhecer outro modelo para nuestra vida. Salve María. Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta
con sus amigos y familiares.